Vasco Lourenço. Vasco Lourenço. Estamos aqui em Lisboa com o senhor Vasco Lourenço para falar com ele um pouco sobre a Revolução dos Cravos, os Capitães de Abril, não? Sim, os Capitães de Abril. Você é um ideólogo ou se considera mais um militar? Eu funcionei com as duas funções, sendo que eu era mais operacional, não é? Era mais operacional, mais militar. Durante a conspiração, portanto a preparação do 25 de Abril, eu fui o responsável por toda a organização da conspiração, e se não tivesse sido enviado para os Açores, um mês e meio antes do 25 de Abril, quem teria comandado as operações militares teria sido eu, que era essa a minha função. Fui substituído por Otelo Saraiva de Carvalho, que, como eu costumo dizer, com ele correu muito bem. Comigo não se sabe como é que teria corrido, não é? Mas eu fui mais operacional do que ideólogo. Ainda que fosse aprendendo, digamos, fosse-me envolvendo na questão ideológica, e a partir de uma certa altura também possa considerar que tinha uma componente ideológica forte. Não é? Sim. Porque, como você decía, la influencia de la Revolución dos Cravos en América Latina fue importante para... Sim, o 25 de Abril, a Revolução dos Cravos, foi e está considerada há muitos anos por pensadores internacionais, nomeadamente um grande sociólogo americano, o Rington, que o 25 de Abril é a primeira ação da nova onda de democratização no mundo, não é? E teve uma influência direta, de imediato, na transformação, no fim da ditadura na Grécia, dos coronéis. Depois teve uma influência muito forte, direta também aqui em Espanha, ao lado. Enfim, eu defendo, e já defendi isso em grandes debates, que se não tivesse havido o 25 de Abril, a transição pacífica para a democracia em Espanha não teria sido possível. Ela só se verificou pela influência que o 25 de Abril teve, e depois teve uma influência decisiva na América Latina, nas alterações profundas que houve, porque em 1974 tinha acabado de haver o Chile, de Pinochet, com o derrubo de Allende, que tinha sido há menos de um ano, e depois havia, fundamentalmente, ditaduras militares na América Latina. E a influência do 25 de Abril, em que mostrou que os militares podiam estar ao serviço do povo, ao serviço da população, e não ao serviço de uma oligarquia de ditadores, foi muito importante para a América Latina. Sim. Depois teve também muita importância na África Austral, o fim do Apartheid. Sim. É o 25 de Abril que tem uma importância fundamental no fim do Apartheid, com as independências das colónias portuguesas, nomeadamente, nesse caso, de Angola e de Moçambique. E o 25 de Abril acaba por vir a ter influência também na Ásia, nomeadamente nas Filipinas e na Indonésia. Toda aquela movimentação que há na altura é, em certa medida, influenciada pelo que se tinha passado aqui em Portugal no 25 de Abril. E, na minha opinião, eu penso que, mais tarde, o 25 de Abril vem também a ser importante na transição que leva ao fim à queda do Muro de Berlim e ao fim dos dois grandes blocos que havia, portanto, ao fim da Guerra Fria. Eu penso que toda aquela movimentação que se passa na União Soviética e que leva ao desmembramento da União Soviética é influenciada pelo que se tinha passado e como se tinha passado aqui o processo do 25 de Abril, da Revolução dos Cravos. Porque você tem uma ideologia de esquerda. Como começou em você uma ideologia de esquerda, sendo Portugal um país de direita, com Salazar e com Sim, Caetano? eu considero-me um democrata. Eu
para mim e para muitos outros de nós, teve muita influência a guerra colonial. Nós tivemos uma guerra colonial, eu fiz a guerra colonial, e como eu costumo dizer, eu abri os olhos durante a guerra colonial para a realidade em Portugal. Eu percebi que tipo de realidade havia em Portugal, que tipo de regime, de ditadura havia, e que era preciso derrubar a ditadura, abrir as portas à liberdade e criar condições para que existisse a democracia. Portanto, considero-me um homem com uma ideologia de esquerda, não comunista, nunca estive ligado a essa ideologia, democrata, mas claramente de esquerda, naquilo que eu considero que deve ser um regime de liberdade, de igualdade, de justiça social, de fraternidade, enfim, um regime que seja efetivamente democrático e não um regime que, como infelizmente voltamos a ter muito nos últimos anos, um regime que esteja ao serviço do capital e portanto, eu acho que deve haver uma interligação de interesses e de benefícios para o capital e para o trabalho portanto, sou um homem que defende uma sociedade livre e democrática, uma sociedade mais justa do que aquela que o capitalismo selvagem e neoliberal nos últimos anos tem vindo a implantar na Europa. Porque Portugal é um país OTAN, de la OTAN. No, un país OTAN. O sea, usted pertenecía a un ejército de la OTAN. Sí. Entonces ese ejército de la OTAN tiene que ser fiel a la OTAN, a América. Y usted es un traidor. Usted en esa época es un traidor a la OTAN. De maneira nenhuma. A OTAN não é a América. A América faz parte da OTAN, mas a OTAN não é a América. E eu acho que os países devem estar nas organizações estando com pleno direito. Eu tenho tanto direito a influenciar as posições da OTAN como têm os Estados Unidos. E, portanto, nunca me senti servidor dos Estados Unidos ou fosse quem fosse. Independentes. É evidente que a independência nunca é total, nunca é absoluta, há sempre interdependências. Os países com mais poder e com mais força influenciam mais, mas é evidente que, para mim, como português, a OTAN não é igual aos Estados Unidos. No, porque la OTAN acusó a Portugal de estar influenciada por la Unión Soviética, que ustedes hacían parte de un complot de la Unión Soviética para desestabilizar, para desestabilizar Europa. Isso era a propaganda que faziam contra o 25 de Abril. Sim, claro. E nós demonstramos no terreno que não estávamos ao serviço da União Soviética. Com a evolução e com as posições que assumimos aqui em Portugal durante o processo revolucionário, nós demonstramos concretamente que não estávamos ao serviço da União Soviética. E eu costumava dar o seguinte exemplo a quem, em certa medida, me acusava de ser mais para a União Soviética do que para os Estados Unidos. Eu costumava dar este exemplo. Se eu fosse num navio que naufragasse e depois me aparecessem duas boias, uma da União Soviética e outra dos Estados Unidos, e eu tivesse possibilidade de escolher aquela que me agarrava, eu escolhia a dos Estados Unidos em vez da União Soviética. Mas isso não significa que eu concordasse com tudo o que os Estados Unidos queriam. Portanto, eu considerava que a União Soviética era ainda pior, mas isso não significa que fosse servi-lo aos Estados Unidos. Independente. Sí. Independente. No, porque para você hoy estamos viviendo una época contrarrevolucionaria en Europa, totalmente contrarrevolucionaria. Los principios de la revolución dos cravos han sido traicionados. Bastante. Claro, hoy vivimos la contrarrevolução. Hoje eu não posso falar em contra-revolução, mas hoje
a política neoliberal, capitalista, de ditadura financeira sobre o próprio capital, é o mais contrário possível ao 25 de Abril. Mas também não é isso que eu vejo, ou melhor, é efetivamente anti-25 de Abril, mas isso não significa que a alternativa seja o que havia na União Soviética. Sí, porque también pasó en España lo mismo, con el Partido Comunista. El Partido Comunista en un momento dado se hace eurocomunista. Sim. Va a desligar-se de... Sim, mas nós aqui, claro, os militares de Abril, o fundamental dos militares de Abril nunca foram pró-comunistas. Ainda que a propaganda procurasse criar essa imagem para nos atacar, procurava criar a imagem de que nós éramos pró-comunistas. Sim. Nunca fomos pró-comunistas. Havia um setor que sim, mas o fundamental do MFA, do Movimento das Forças Armadas, nunca foi pró-comunista. Você conhece Amílcar Cabral? Eu fiz a guerra na Guiné quando Amílcar Cabral foi morto. Estava lá, eu estava a fazer a guerra na Guiné. Não tive o prazer de o conhecer pessoalmente. Ah, não? Nunca o conheci pessoalmente. Ele é um prócer da independência, da luta. Ele era o líder do PAIGC, Partido para a Independência de Guiné e Cabo Verde. E era um grande líder, mas era um homem que defendia uma ligação profunda a Portugal. Ah, sim? Ele não era contra Portugal, queria ser independente. E eles, aliás, não só ele, também os movimentos em Angola e em Moçambique, deixavam claro que não estavam a lutar contra os portugueses, estavam a lutar contra o regime de ditadura em Portugal. Portanto, o Amílcar Cabral foi um grande líder, foi morto ainda hoje, não se sabe exatamente como. Eu estava fazendo a guerra colonial na Guiné quando Amílcar Cabral foi feito. Estava lá a comandar uma companhia de infantaria, de caçadores. Eu estava lá como comandante de companhia, era capitão. Você era um mando meio? Como? Mandos meios. Comando intermédio. Sim, intermédio, mando meio. Era capitão, sim. Eu era capitão, claro, e comandava uma companhia. Claro. Ou seja que você aprendeu en los países coloniais lo que passava com a ditadura salazarista. Eu costumo dizer que abri os olhos para a realidade portuguesa durante a guerra colonial. Ajudou-me a mim, ajudou-me a perceber que a situação política que se vivia em Portugal não podia continuar, que era uma situação de ditadura que explorava os portugueses e que não podia continuar. E quando regressei da guerra, teoricamente eu teria que voltar lá, porque eu era oficial do quadro permanente, era profissional. Teoricamente teria que voltar à guerra, como houve muitos oficiais que fizeram 5 missões na guerra colonial, 2 anos lá, 1 ano cá, 2 anos lá, 1 ano cá, portanto por 5 vezes foram à guerra colonial. Eu fui só uma vez, porque eu vim decidido a que não voltava à guerra e ia envolver-me em qualquer coisa para alterar a situação política em Portugal. E depois você vem aqui a Portugal para fazer... Não, eu vim a Portugal, normalmente, terminei a comissão na Guerra Colonial, regressei a Portugal, fiquei aqui, teoricamente iria voltar passado 1 ano e pouco, arranjei maneira de não regressar e, entretanto, envolvi-me no 25 de Abril e fizemos... Se você é um conspirador... Sim. Você é um conspirador. Conspirador, muito responsável, porque fui o responsável pela conspiração. Fui eu o principal... Se você lhe dizem que é um golpista, você também é um golpista ou não é um golpista? Contra a ditadura foi um golpista. Sim. Contra a ditadura, fizemos um golpe contra a ditadura, mas... enfim, depende do significado com que se usa o termo golpista, sim, não é? Às vezes tem nuances, sim. E, portanto, depende. Agora, fui um conspirador,
assumo que fui o principal responsável pela organização conspirativa, pela condução da conspiração, e só não comandei as operações militares porque fui preso antes do 25 de Abril e fui transferido para os Açores. Que dice que você que estava em Açores. Sim. Essa é a maior frustração. É a maior frustração na vida que eu tenho, não estar aqui a comandar as operações no 25 de Abril. Se encargou o senhor... O Telo Saraiva de Carvalho, com ele tudo correu muito bem. E eu costumo dizer que se fosse eu não se sabe como é que teria corrido. Não se fez a prova, portanto, com o Telo correu bem e ainda bem que ele se portou muito bem e conduziu muito bem as operações, e o 25 de Abril foi a melhor e a mais conseguida operação militar que alguma vez as Forças Armadas Portuguesas fizeram. Foi o 25 de Abril de 64 aqui. Muito bem planeada, muito bem executada, muito bem conduzida e com aspectos de sorte, mas isso há sempre, não é? Sim. Pero ustedes tenían que obedecer al general, a los generales, a la jerarquía, ¿no? Sim, sim. Y no obedecieron, la jerarquía les dio la orden. Não, o 25 de Abril é uma revolta contra a hierarquia. É uma revolta de jovens capitães, de comandos intermédios, com alguns oficiais superiores, poucos, mas é fundamentalmente uma revolta das camadas intermédias dos capitães contra a hierarquia, não é? Convidaram-se dois generais, tínhamos dois generais, que era Costa Gomes e António Espínola, connosco, eles aceitaram, mas não tiveram nenhuma ação no 25 de Abril propriamente dita. A ação é feita só por nós, capitães. Depois vêm as eleições. Isso é passado um ano, não é? Sim. Porque fazia parte do programa político que nós apresentámos, fazia parte, uma das componentes na área da democratização, da democracia, era fazer eleições no prazo de um ano para uma Assembleia Constituinte. E nós cumprimos, foi no limite, porque houve algumas convulsões, e as eleições para a Assembleia Constituinte são feitas no dia 25 de Abril de 1975, portanto, exatamente um ano depois. E pronto, e fizeram-se as eleições, e depois é essa Assembleia Constituinte que é eleita, que discute e aprova uma Constituição, que é aprovada depois no dia 2 de Abril de 1976, portanto, mais um ano depois. Porque depois vem um protagonista que é Mário Soares. O Mário Soares era o líder de um dos partidos políticos, o Partido Socialista, que acabou por ser o partido que foi mais votado nas primeiras eleições. E, portanto, o Partido Socialista é o partido que em 1975 obtém a maior votação. Penso que foram 36% ou 38%, acho que é 36%. E isso dá algum peso, apesar de a eleição ser só para a Assembleia Constituinte e não para uma Assembleia Legislativa, com influência direta na formação do governo. Apesar disso tudo, é evidente que o Partido Socialista e, por consequência, Mário Soares ganharam um peso maior, um peso específico, e ele vai ter uma influência decisiva depois no evoluir da situação em Portugal. Mário Soares é um contra-revolucionário para você? Não. Para muitos historiadores, sim. Sim. Mário Soares é um homem que não é um revolucionário, mas é um homem que tem limites e para ele é um homem essencialmente de liberdade. É um homem que põe acima de tudo a liberdade. E, portanto, é evidente que não é era um homem que começou a sua vida política pertencendo ao Partido Comunista Português, mas que depois abandonou, e é um homem que é claramente e fortemente anticomunista, a partir de uma certa altura.
mas não é um contra-revolucionário naquilo que eu entendo dos contra-revolucionários, porque eu acho que Mário Soares é um democrata. As democracias também têm defeitos, todos. Já o Churchill dizia que a democracia é o menos mau de todos os sistemas conhecidos e, portanto, a democracia tem defeitos, não tem só virtudes, mas eu prefiro a democracia de Mário Soares à ditadura de Cunhal, por exemplo. ¿No? Sí, el Partido Comunista Portugués dice que ustedes son traidores. Eso es lo que me dijeron a mí. Yo pregunté por ustedes al Partido Comunista y dicen, no, no queremos saber nada de ellos, son traidores. Não, temos boas relações com No, eles. pero yo no sé por qué me dijeron, a mí yo falé con ellos. Sim, mas Dice, no queremos saber nada de ellos, por favor, no hable de ellos. não é verdade. Não é verdade. Eso es lo que me dijeron a mí. Sim, não estou a duvidar, mas não é verdade porque eles têm boas relações connosco. Nós consideramos que estamos do mesmo lado da barreira entre democratas e não democratas. É evidente que há muitas coisas que o Partido Comunista defende que nós, e eu pessoalmente, não defendemos. Portanto, o sistema comunista a mim não me agrada. Eu gostaria que o sistema capitalista fosse fosse bastante melhorado. Gostaria de um sistema misto, em que houvesse uma maior justiça entre o capital e o trabalho, mas não olho para o Partido Comunista ou para os comunistas como inimigos, de maneira nenhuma, ainda que não concordo com muitas coisas do que eles fazem. E não, enfim, em determinado momento do processo, nós estivemos uns contra os outros. Mas, aqui na Associação 25 de Abril, eu posso dizer que estão cá entre 90% a 95% dos militares do 25 de Abril. E, portanto, também cá estão os comunistas. Por isso, não vejo que quem terá dito isso, enfim, ainda hoje esteve aqui a almoçar, estava a almoçar lá embaixo, o antigo secretário-geral do Partido Comunista, o Carlos Carvalho, esteve aqui, falámos muito bem, portanto não vejo quem possa ter feito essa afirmação é algum radical do lado do Partido Comunista. Porque você é um militar, ainda você é militar, ou é retirado, agora é retirado você. Sim, retirado. Pero você pode falar de la paz, você pode falar de paz, um militar, a pergunta é, um militar pode falar de paz, você tem armas, você maneja armas e um exército, você pode falar de paz? Eu falo de paz e é preciso ter em atenção o seguinte, não são os militares, nunca foram as Forças Armadas que declararam a guerra. Em sítio nenhum do mundo a guerra é declarada pelos militares. A guerra é declarada pelos políticos, pelo poder político. Os militares fazem a guerra para criar condições para que as razões que levaram à declaração da guerra terminem e possa haver a paz. Portanto, se há alguém que quer a paz, acima de tudo são os militares. Até porque conhecem melhor que ninguém os horrores da guerra. A guerra não é solução para nenhum problema do mundo. A guerra não é solução para nenhum problema do mundo. Pode ser feita e praticada durante alguns períodos, mas para criar condições para que a paz seja possível. Portanto, o militar é um homem da paz, não é um homem da guerra. E nem a guerra é declarada pelos militares, nem a paz é declarada pelos militares. Os militares fazem a guerra porque o poder político determina que se faça a guerra para criar condições para que a paz seja possível. E depois dessas condições criadas é o poder político que declara a paz. Portanto, pôr militar igual a guerra, não, é um erro tremendo. E é por ser um erro tremendo que muitas vezes, como na América Latina acontece permanentemente,
os militares, quando fazem alguma tomada de poder, é para ficarem no poder. Nós aqui em Portugal, o 25 de Abril, nós temos muito orgulho, muita honra em ter sido o caso único em todo o mundo, na história universal, não há outro exemplo semelhante ao nosso, em que um grupo de militares tivesse derrotado na ditadura e não tivesse ficado com o poder. Transmitiu rapidamente o poder à sociedade, de forma democrática. Portanto, não fizemos o que fizemos para ficar no poder. Eu sei que é difícil na América Latina entender-se isto. Normalmente, na América Latina, os golpes militares levam a que sejam os militares a ficar no poder, mas nós não defendemos essa teoria. Muito bem. Mas a pergunta que eu faço é, e quase que sei a resposta, pelo menos penso sabê-la, são só os militares que não querem a paz? Não, os políticos na Colômbia também não querem a paz. Porque os militares, em princípio, obedecem aos políticos. E, portanto, se os políticos quiserem a paz, os militares não têm condições para fazer a guerra. E a paz é possível. Porque, como eu digo, não há no mundo situação nenhuma em que sejam os militares, sejam as Forças Armadas a declarar a guerra. Quem declara a guerra são os políticos. Você recebeu uma ordem colonial, ir a Guiné a reprimir o povo. Você recebeu uma ordem ou não? Eu fui. E foi a cumprir uma ordem. Eu fui cumprir a minha missão militar. Claro. Mas quando terminei a missão, eu disse: esta guerra não é minha. Eu estou mais aqui. Esta guerra é injusta. E eu não vou voltar a essa guerra e vou fazer tudo para acabar com a guerra. Portanto, e como eu, muitos outros militares, e por isso é que eu digo que a guerra colonial para nós serviu para nos ajudar a abrir os olhos para a realidade que existia em Portugal. Enquanto militar profissional, cumprem-se ordens, mas o militar deve conseguir saber, pensar e não obedecer cegamente. Não obedecer cegamente. Porque, aliás, as convenções internacionais dão ao militar a capacidade de não obedecer a ordens ilegítimas. E por isso nós nos revoltamos contra os políticos portugueses. Nós não nos revoltamos contra os militares portugueses. Nós revoltámos foi contra os políticos portugueses. Nós, no dia 25 de Abril, não fomos prender os generais, apesar deles terem ficado de lado e terem sido ultrapassados. Nós fomos prender os políticos. O Presidente do Conselho de Ministros, o Presidente da República e os Ministros. Porque esses é que estavam impondo a ditadura. Esses é que estavam impondo a guerra. Não eram os militares. Portanto, é uma revolta dentro das Forças Armadas. É evidente que a estrutura das Forças Armadas é uma estrutura conservadora, como qualquer estrutura institucional, por natureza são conservadores, e por isso a estrutura teve que ser varrida e ultrapassada pelas camadas médias que tinham aberto os olhos, como eu digo, durante a guerra e tinham visto que estavam a ser mal usados pelos políticos. E por isso espero que na Colômbia os militares intermédios percebam que devem servir o povo colombiano e não os políticos que querem impor a guerra, que querem impor os não acordos de paz. Porque a guerra não é solução para nada no mundo. Nunca, se reparar, nunca nenhuma guerra resolveu os problemas do mundo. Sim, mas há uma questão. A guerra vai alimentar a indústria do armamentismo. Isso é outra coisa. O arma é muito importante. Mas eu, como estou contra a indústria de armamento, eu vou lutar contra isso. Não fazendo a guerra. A mim não me interessa parar uma guerra quando eu vou a cobrar. Com certeza. ¿Me compreende? Não. Com certeza. Isso não é assim. Infelizmente é o que se passa nas guerras em todo o mundo. Mas há que acabar com isso.
Há que acabar com isso. E há que terminar com... A guerra não pode ser uma maneira de enriquecer. Não é matando pessoas que se pode enriquecer. Portanto, a guerra, o armamento é igual ou pior que a droga. E por isso, se há legitimidade para lutar contra a droga, porque é que não há de haver legitimidade para lutar contra a corrida aos armamentos? Exatamente. Você nessa época sabia que aqui em Portugal havia uma situação de opressão, de pobreza, a gente tinha que emigrar, iban na França, iban na Europa, a gente não tinha prata, estava muito mal, a gente tinha que cumprir o serviço militar obrigatório para ir a uma guerra colonial. Hoje há outra situação de guerra econômica, porque aqui ha havido um resgate, isto é também uma guerra. Com certeza. E agora, sem armas, eu estou lutando contra essa guerra. No campo político, no campo cívico, não no campo político tucur, no campo político partidário, mas no campo cívico, eu e esta associação a que eu presido estamos lutando contra essa guerra. Contra a guerra da exploração neocapitalista, neoliberal, de uma ditadura financeira, em que o próprio capital produtivo está a ser suplantado pelo capital financeiro. E, portanto, eu faço tudo o que puder contra isso. Faço, porque sou totalmente contrário a isso. Agora, é evidente que não é fácil lutar contra essas situações. Não é fácil lutar. Mas nós fazemos o que pudermos para, aqui em Portugal, melhorarmos a situação de menos pobreza, de mais saúde, mais educação, etc. Porque agora há uma depressão em la gente, eu percebo uma depressão social, uma depressão da gente, a própria gente não está bem, espiritualmente, materialmente não está bem, porque não tem a economia. Mas eu também te pergunto onde é que há um exemplo num país do mundo em que as pessoas não estejam bem, em que as pessoas estejam bem e não estejam deprimidas. Naturalmente não encontra. Não, mas é que há uns níveis. Você pode encontrar um nível A, B, C, e podemos dizer que Portugal está em um nível, em Europa, C. Em Europa está... Portugal pertenece a una Europa de una tercera revolución, de una tercera marcha, como dicen allí en Europa. Es un país de tercer nivel o de cuarto nivel para Europa, claro. E por isso eu defendi, e já tive uma intervenção na Europa, no Parlamento Europeu, que fui convidado para ir lá fazer uma intervenção, e eu afirmei que esta Europa não tem futuro. Ou se consegue alterar este tipo de situação, esta Europa não tem futuro. E eu já defendi publicamente, desde há 2 ou 3 anos, que eu venho defendendo que para estar nesta Europa é preferível sairmos. Você é anti-europeu? Eu não sou anti-europeu, eu sou anti esta Europa, em que estamos ocupados, entre comas, estamos ocupados pelas potências, pela Alemanha, etc, etc. Portanto, financeiramente, há como que uma ocupação, como que uma ditadura, como havia antes do 25 de Abril. Eu sou por isso, posso dar-lhe uma revista em que publiquei um artigo, uma intervenção que eu fiz em Bruxelas no Parlamento Europeu. Porque agora a Portugal se le ha dado un posto de parque turístico. Ahora Portugal para Europa es un parque turístico para que vengan los turistas de vacaciones. ¿No? ¿Es así? Algarve, Lisboa, Oporto, y hoy en Lisboa se puede ver perfectamente todos los turistas. Aquí se vive del turismo, la economía es turística, es de servicio. Não só, mas o turismo está a ter um incremento muito grande. Sim. Você está de acordo com isso? Sim. Não, repare,
eu penso que tem que haver alguma moderação. Nós não podemos pensar em viver só do turismo, nós não podemos pensar em viver só do turismo, ainda que o turismo seja importante, seja necessário, e não podemos fechar as nossas fronteiras. Agora, não podemos organizar-nos só para viver do turismo. Contra isso eu sou. Os portugueses foram quem fez a primeira globalização no mundo. Quando nós chegámos à América, ao Brasil especificamente, chegámos à África e chegámos à Ásia, e levámos para lá culturas e civilizações diferentes, este fenómeno deve ser dado também. Provavelmente hoje nós estamos a assistir a um fenómeno de globalização que não há forças para operar. Não há forças para operar. E, portanto, hoje é impossível nós fecharmos num castelo e dizer que estamos aqui e não entra ninguém. Mas não creio que seja um país pequeno como Portugal que pode ter pretensões de lutar contra essa marcha da história. Impossível. Essa marcha da história. Portanto, há que tentarmos adaptar-nos o melhor possível a essa globalização, retirando os benefícios maiores que for possível retirar e tentando evitar as coisas más que isso traz. Agora, nós não podemos pensar que Portugal vai continuar a ser o Portugal do século XIX, do século XX. Vai ser diferente, vai ser diferente. Mas isso é assim em todo o mundo. O espírito revolucionário. Principalmente na parte europeia, é assim em todo o mundo. O espírito revolucionário de la Revolución dos Cravos del 25 de abril é vivo ou é uma parte do museu ou da nostalgia? Não, eu penso que são as duas coisas. Penso que são as duas coisas. É evidente que tem a sua parte de memória do passado, mas está vivo na luta pela liberdade, pela democracia, pela justiça social, e nós estamos a viver, desde há um ano a esta parte, estamos a viver uma solução, uma experiência política que é quase única na Europa, que foi um acordo que se fez no Parlamento à esquerda e que o governo, portanto, é um governo apoiado pelos partidos de esquerda, que há muito pouco tempo era impensável na Europa, mas ele está a funcionar em Portugal e tudo aponta para que vai ter sucesso. Tudo aponta para que vai ter sucesso, com muitas dificuldades, porque a Europa é a Europa que não quer isso, porque olha para a solução portuguesa como solução inimiga, como solução adversária, como solução a abater, como olhou a seguir ao 25 de Abril. Muita Europa, porque considerava que nós defendíamos uma solução pró-comunista, pró-soviética, também tentou abater-nos. Eu lembro-me que o Kissinger, na altura, declarou que ia fazer aqui de Portugal a vacina da Europa. E eu, pessoalmente, na altura declarei publicamente que se o Kissinger quisesse fazer experiências, as fosse fazer na terra dele, nos Estados Unidos, que aqui não vinha fazer experiências, que nós íamos resolver o problema. E nós conseguimos resolver o problema. Neste momento, temos uma solução que é única na Europa, que é um governo de um Partido Socialista apoiado pelas forças à sua esquerda, que tem defeitos, que está a fazer coisas com as quais eu não concordo. Eu sou crítico em relação a muitas coisas, mas a resultante é positiva. E, portanto, eu estou esperançado que esta solução mostre que é possível outra solução
para além da austeridade de direita, de servir os senhores da Alemanha e outros que tais, e que é possível nós sermos um país relativamente independente. Sí. Y por último, ¿usted está de acuerdo con una unión con España, una Iberia? ¿Usted? No. Ahí dice mucha gente en España que quisieran hacer una Iberia con Portugal. ¿Usted está de acuerdo con una Iberia? No. ¿Por qué? Por razões tradicionais e não só, razões históricas. A Espanha é um país que tem várias nacionalidades e que desde a sua formação teve sempre lutas grandes entre essas várias componentes. Portugal constituiu-se, aproveitando inclusivamente as lutas dos outros, conseguiu consolidar uma independência, sendo neste momento o país do mundo mais antigo com as fronteiras fixas há mais tempo. É Portugal. Não há outro que tem. Nós temos quase 900 anos de história como país independente. E os portugueses têm algumas características, e uma das coisas que nós costumamos contar com algum agrado é que no tempo da Roma Antiga houve um César que enviou aqui à Ibéria, que na altura se chamavam as Espanhas, enviou aqui um centurião, um general, para pacificar os povos que aqui viviam. E ele veio, fez guerras, pacificou e fez um relatório para o César em que dizia: todas as Espanhas estão pacificadas e dominadas, menos um pequenino povo que vive junto ao mar, que não sabe governar, mas também não se deixa governar. E, portanto, nós temos as nossas características próprias, temos defeitos, temos qualidades, mas eu não vejo, até porque se nós nos ligássemos à Espanha, face às dimensões relativas, seríamos uma simples província de Espanha, não vejo vantagem nenhuma para Portugal em fazermos uma União Ibérica. Portanto, estamos na União Europeia, eu não concordo, se ela continuar como está, eu penso que é preferível acabar. Porquê? Porque nós não fomos ocupados pelos alemães, os alemães perderam 2 guerras mundiais aqui na Europa, e não só, e não conseguiram ocupar-nos e vencer-nos pela guerra. Também não é agora pelo dinheiro que nos vão conseguir ocupar, e portanto penso que devemos continuar a ser um país independente, como somos, com todas as condicionantes e limitações que essa independência tem, mas que devemos continuar. E, portanto, não defendo a ligação à Espanha para a criação de uma Ibéria. Muito obrigado.